O silêncio dos internos. Hospital Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre. Baseado em fatos e locais reais. Há lugares que não apenas guardam histórias, mas também as contam, mesmo quando ninguém quer ouvir. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, é um desses lugares. Fundado em 29 de junho de 1884, o hospital surgiu com o ideal de acolher os que haviam perdido a razão. Mas, com o tempo, as paredes daquele imenso complexo passaram a guardar algo mais que sofrimento humano. Passaram a respirar dor, culpa e silêncio. Na virada do século, o São Pedro chegou a abrigar mais de 5.000 internos. Homens, mulheres e até crianças consideradas problemáticas eram levadas para lá, muitas vezes sem diagnóstico algum. Alguns foram esquecidos pelos próprios familiares. Outros, enterrados em covas anônimas, no pequeno cemitério atrás do pavilhão principal, um terreno escondido entre árvores antigas, onde o vento nunca parece cessar. Relatórios da época descrevem corredores úmidos, camas de ferro alinhadas em fileiras, e um cheiro constante de éter misturado à ferrugem. Havia gritos. Mas depois de um tempo, até os gritos paravam. A estrutura principal, erguida em estilo neoclássico, ainda hoje impõe respeito e medo. São janelas altas, corredores estreitos e portas com pequenos visores redondos, usados para observar os pacientes em contenção. Muitos desses visores permanecem lá até hoje, enferrujados, como olhos que ainda vigiam quem passa. Durante décadas, histórias circularam entre enfermeiros e médicos. Falava-se de um paciente conhecido apenas como o Homem da Cela 4, que desenhava nas paredes o mesmo símbolo repetidas vezes, um círculo cortado por 3 linhas verticais. Certa madrugada, ele foi encontrado morto, e o símbolo estava gravado em seu próprio peito, como se tivesse sido queimado. Nenhum registro oficial mencionou o caso. Mas, curiosamente, nas semanas seguintes, o mesmo símbolo apareceu em uma das portas de ferro, como se tivesse sido gravado por dentro, em alto relevo. Nos anos 1980, após denúncias de maus tratos, várias alas foram desativadas. Os corredores começaram a ser tomados pelo mofo, e o silêncio tomou o lugar dos gritos. Por um tempo, parecia que o passado, enfim, havia sido enterrado. Mas o São Pedro não esquece. Durante uma reforma recente, operários abriram acidentalmente uma passagem de concreto atrás de uma parede falsa. Descobriram uma ala subterrânea, um espaço pequeno com portas de ferro e macas antigas cobertas de poeira. Ali, encontraram restos de objetos pessoais. Um crucifixo torto, um sapato infantil e um caderno com frases confusas escritas em grafite. Em uma das páginas lia-se: "Eles continuam chamando meu nome." Na primeira noite de trabalho, um dos operários, identificado apenas como Rogério, ouviu o som de alguém rezando em voz baixa. Pensou que fosse outro colega, mas quando acendeu a lanterna não havia ninguém. Poucos minutos depois, as luzes do corredor piscaram e o som voltou. Mais próximo, mais claro. Uma voz feminina repetindo: "Senhor, leva-me embora." Rogério saiu correndo e nunca mais voltou. O hospital oficialmente negou o ocorrido. Disse que eram histórias antigas, alimentadas por superstição. Mas entre os funcionários mais antigos, a verdade corre como o vento nos corredores vazios. O zelador, seu Ernesto, com mais de 30 anos de casa, jurava que todas as madrugadas, às 3h15, ouvia passos lentos vindos da ala norte, hoje desativada. Ele dizia que os passos paravam sempre na mesma porta, a número 17. Certa noite, tomado pela curiosidade, Ernesto se aproximou. O corredor estava mergulhado na penumbra.
A luz fraca das lâmpadas de emergência oscilava, e o ar era pesado, frio, quase imóvel. Ele se abaixou e olhou pela fresta da porta. Do outro lado havia uma mulher de branco parada de costas. O cabelo longo cobria-lhe o rosto, e os pés descalços estavam sujos de terra. Por alguns segundos ela não se moveu. Então, num gesto quase imperceptível, virou levemente a cabeça como se o tivesse percebido ali. Ernesto recuou, mas antes que pudesse sair correndo, uma voz rouca atravessou a madeira. Não me leve de volta. A fechadura foi trocada no dia seguinte, e desde então ninguém mais se aproxima da porta 17. Hoje ela continua lá, enferrujada, coberta por uma fina camada de poeira e interditada com uma placa que diz apenas entrada restrita. Mas há quem diga que se você ficar em silêncio absoluto entre 3 e 4 da manhã, ainda é possível ouvir 3 batidas leves naquela porta. Por quase 2 décadas, a ala norte do Hospital São Pedro permaneceu fechada. As chaves foram guardadas em uma gaveta trancada na administração, e ninguém mais falava sobre o que havia atrás da porta número 17. Com o passar dos anos, a história virou lenda interna, um segredo contado em voz baixa, entre enfermeiros e vigilantes noturnos. Mas em 2019, uma equipe de documentaristas da capital recebeu autorização para filmar no local. O objetivo era simples: registrar imagens históricas do hospital para uma série sobre saúde mental. O que eles encontraram nunca foi exibido. A gravação começou ao entardecer. As luzes do prédio antigo eram fracas, e o ar cheirava a poeira e formol. O som dos passos ecoava pelos corredores como se o próprio prédio respirasse. No início, nada de anormal. Mas à medida que se aproximavam da ala norte, a câmera principal começou a captar interferências, chiados, distorções, pequenas falhas no áudio. O cinegrafista Henrique relatou que por alguns segundos o visor mostrou uma sombra passando ao fundo. Ele pensou ser reflexo, mas quando voltaram a olhar, a sombra estava mais próxima, parada diante da porta 17. O som da gravação ficou indecifrável. Um ruído baixo, quase como respiração. E então, 3 batidas secas. A equipe inteira ouviu. Os microfones captaram um sussurro feminino logo depois das batidas. Uma voz rouca, quase implorando: não apaguem as luzes. Henrique desligou a câmera imediatamente. Diz que naquele instante, a temperatura do corredor caiu bruscamente, e que ao olhar para a lente, viu o reflexo de uma mulher em pé atrás dele. Mas quando se virou, não havia ninguém. No dia seguinte, o material foi entregue à direção do hospital. Poucas horas depois, o projeto foi suspenso. A equipe recebeu uma ordem: não comentem o que viram. Nada disso aconteceu aqui. Mesmo assim, parte do áudio vazou para a internet meses depois. Durante 7 segundos é possível ouvir as 3 batidas e ao fundo a voz feminina. Especialistas em som afirmaram que o ruído não foi editado. A voz pareceu surgir em uma frequência mais baixa, como se viesse de um ambiente subterrâneo. A partir daí, o caso voltou a chamar atenção. Antigos funcionários começaram a relatar novos fenômenos. Portas que batiam sozinhas, passos no corredor, luzes que piscavam sempre no mesmo horário, 3h15 da manhã. O mesmo horário das batidas na porta 17. O zelador Ernesto, já aposentado, foi entrevistado por um jornal local. Na gravação, com voz trêmula, ele diz: ela nunca foi embora. Eu sei que não. Às vezes ela só quer que alguém a escute. Pouco depois da entrevista, Ernesto faleceu. Morreu dormindo, segundo a família. Mas vizinhos afirmam que na noite anterior ouviram vozes vindas de sua casa. Um murmúrio que se repetia: não me leve de volta. Hoje a ala norte segue interditada. O hospital nega qualquer atividade paranormal. Mas há algo curioso. Durante as madrugadas,
Sensores de movimento instalados pelos seguranças registram pequenas movimentações perto da porta 17, sempre por volta das 3 horas da manhã. Nunca mais tentaram abrir. E segundo quem trabalha lá de vez em quando, o sistema de energia sofre quedas repentinas. No painel de controle, a tela pisca por alguns segundos e exibe um número que ninguém consegue explicar. 17. Meses após a morte de Ernesto, um novo diretor assumiu a administração do Hospital São Pedro. Entre as metas, estava reorganizar os arquivos antigos e digitalizar documentos que ainda estavam guardados no porão do prédio principal. Pastas de couro, fotografias amareladas e fichas de pacientes datadas de mais de um século atrás. Durante essa catalogação, uma funcionária chamada Marta encontrou uma caixa sem identificação. Dentro dela, havia registros de uma ala que não constava nos mapas atuais. Ala N, setor de isolamento feminino, fechada em 1958. Entre os papéis, uma ficha chamou a atenção. O nome era Clara Maria de Assis, internada em 1949, aos 26 anos. O diagnóstico: episódios de delírio religioso, audições e comportamento agitado. Anotações feitas à mão revelavam algo perturbador. Paciente alega ouvir vozes pedindo para que reze por eles. Recusa-se a dormir. Repete a frase: eles não descansam. Clara permaneceu internada por 9 anos. No dia 17 de março de 1958, desapareceu dentro da ala. Nunca foi oficialmente localizada. O relatório de ocorrência, o último documento sobre ela, é datado exatamente às 3h15 da manhã. Marta, assustada, levou os papéis à direção. Mas na noite seguinte decidiu voltar ao arquivo. Queria confirmar se havia mais algo sobre a paciente. Desceu sozinha ao porão por volta das 11 da noite. Diz que enquanto procurava a caixa, sentiu um vento frio atravessar o corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. E então ouviu 3 batidas, lentas, precisamente iguais às do áudio vazado em 2019. Marta contou que naquele momento, o sistema de luz piscou e uma das lâmpadas estourou. Quando a claridade voltou, o papel da ficha estava caído no chão. Na parte de trás, algo havia sido escrito a lápis, em uma caligrafia trêmula. Não me leve de volta. Ela saiu correndo e nunca mais voltou ao hospital. Algumas semanas depois, o prédio antigo foi fechado novamente para a manutenção estrutural. A ala norte permanece interditada, sem previsão de reabertura. O corredor onde fica a porta 17 está agora coberto por andaimes e tapumes de madeira, como se o hospital tentasse esconder o que há ali dentro. Mas funcionários que trabalham nas alas próximas ainda relatam o mesmo fenômeno. No relógio, 3h15. As luzes oscilam. E o som vem de longe. 3 batidas, seguidas de uma voz fraca, como se alguém ainda esperasse resposta. Hoje, o Museu de História da Loucura, instalado dentro do hospital, guarda muitos dos objetos encontrados na reforma. O crucifixo, o caderno, o sapato infantil. Mas o item mais curioso está numa vitrine discreta, ao fundo da sala principal. Uma plaqueta metálica enferrujada, com o número 17 gravado à mão. Ninguém sabe quem a colocou ali. Nenhum registro oficial menciona sua inclusão no acervo. Os visitantes contam que, ao se aproximar da vitrine, o ar parece mais frio, e alguns juram ter ouvido, bem de perto, uma respiração lenta, acompanhada de um sussurro quase imperceptível. Eles ainda estão aqui. Antes de encerrar este episódio, é importante lembrar que o objetivo do News Web Doc não é atacar nem denegrir a imagem de nenhuma instituição de saúde. Nosso propósito é preservar a memória, revelar histórias esquecidas e refletir sobre o que realmente acontecia no passado. Tempos em que o sofrimento mental era tratado de formas que hoje parecem impensáveis.
O Hospital Psiquiátrico São Pedro, assim como tantas outras instituições históricas do Brasil, faz parte da nossa memória coletiva. E compreender sua história é também entender o quanto evoluímos e o quanto ainda precisamos evoluir no cuidado com a mente humana. Cada relato, cada voz e cada sombra desse episódio servem para nos lembrar que nem todo silêncio significa paz e que há memórias que continuam vivas, esperando para serem ouvidas. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade pelo desconhecido. Então deixe seu like, compartilhe com quem ama mistérios reais e ative o sino para não perder os próximos vídeos. News Web Doc. Aqui, o mistério encontra a verdade.